Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live nossa. Então hoje eu vou começar essa série, segunda-feira às 20 horas, a gente vai trazer exemplos, pessoas que tiveram sucesso sendo franqueados, pessoas que saíram de repente de um emprego, saiu de um negócio que não tinha muito futuro, um negócio difícil, escolheram a franquia e mudaram a vida. Então toda segunda-feira às 8 horas, você que se interessa por esse tema, me acompanha aqui, que eu vou trazer um franqueado super legal que passou por isso, passou por uma transformação em cima do franchising. Hoje eu vou trazer um cara fera aqui, o Ricardo Rosas. Ele tem uma experiência em algumas franquias. A primeira delas, o Subway. Ele tem algumas lojas do Subway e se tornou também master franqueado, né? Ele é líder regional ele vai explicar um pouquinho melhor para a gente do Subway na região do Goiás. Ele também é franqueado do Tron, também outra franquia que ele tem, e ele vai explicar bastante para a gente porque é uma franquia de serviço, uma franquia diferente do que você está acostumado. O Ricardo pediu a solicitação, deixa eu colocar ele aqui na linha. Fala, Ricardo, tudo bom? Tá escutando? Estou escutando, tudo bem? Vocês estão me vendo? Tudo ótimo. Aqui eu estou escutando bem também. Olha, Ótimo. bem-vindo, muito obrigado por fazer parte da primeira live, na verdade, a primeira live que estou inaugurando esse tema aqui. Do zero ao franqueado comercial, eu quero trazer pessoas de sucesso. Pessoas de sucesso que teve uma história no franchising, começando como franqueado. Essa, inclusive, foi a minha história. Eu costumo falar aqui, antes de tudo, eu tenho participação em algumas franqueadoras, como você também, mas a minha hoje maior fonte de renda é as franquias que eu tenho. Eu tenho franquias do Girafas, da Biomundo, eu sou franqueado também do Clube de Permuta aqui em Brasília, que é uma franquia de serviço. Então, eu fico super feliz que eu vou escutar aqui, já conheço um pouco, mas vou escutar com mais detalhe a tua história, e ela parece um pouco com a minha. E o objetivo aqui é justamente contar essa história, porque eu tenho certeza que essa história nossa, minha, e hoje especificamente a gente vai falar muito sobre a sua, é uma história de exemplo aqui para muita gente que ou está num emprego que não gosta, né, dentro desse risco alto que é o setor executivo. O risco por quê? Porque é um funil, né? No final poucas pessoas crescem na carreira e aí a maioria fica naquela estabilidade, ganhando aquele salário médio que dá conta de pagar o seu custeio de vida, mas em algum momento ela pode entrar na zona do desemprego e ser difícil de se recolocar. Então tem muita gente querendo sair dessa, e eu indico que saia e construir algo para si, algo que te gere uma independência financeira, que te dê mais equilíbrio na sua vida pessoal, de trabalho. Então acho que isso pode ser um caminho de muitas pessoas. Além disso, tem muitos empreendedores que eu conheço que ficam girando várias empresas e não conseguiu ter sucesso, porque é muito difícil realmente ter sucesso na vida do empreendedor, e que de repente uma franquia seja um caminho mais óbvio, né, encurte, né, essa jornada entre o início de uma empresa e o sucesso, que é você ter uma rentabilidade que te dê alguma independência na vida. Então é isso, vamos lá. Eu vou passar a bola para você, Ricardo. Seria bom você contar desde esse começo aí. Eu sei que você trabalhou em empresa, em algum momento você optou por entrar dentro de uma franquia. Então eu queria que você desse o start por aí, bem nesse início mesmo. Certo. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. É uma honra aí participar com você e poder falar um pouco da minha experiência, quem sabe aí inspirar algumas pessoas, né, que passaram, que estão querendo passar pelo que aquilo que a gente já passou. Bom, uma das primeiras coisas que eu fiz para minha carreira, sem saber que estava fazendo pela minha carreira, foi ir atrás de um intercâmbio quando eu tinha 16 anos, morar fora dos Estados Unidos. Então, sem saber que eu estava fazendo um grande investimento, falar o inglês fluente se tornou uma coisa fundamental aqui para mim. E aí, com isso também, eu trabalhei nas Nações Unidas, na Unicef, e por último, eu trabalhei no Sebrae Nacional, na área de TI, que era a minha área. Mas eu sempre fui empreendedor, ainda não era empresário. Eu gosto muito de fazer essa distinção. A minha cabeça ficava a milhão, pensando em coisas que eu podia fazer, e não colocava as coisas em prática, né?
E aí, quando foi em 2007, o meu irmão me procurou e falou, vamos montar uma franquia da Subway? E, rapaz, eu tinha passado um dia infernal no trabalho, daqueles assim que você tinha virado noite arrumando servidores de TI, sabe, de informática. Eu virei para ele, cara, onde é que está esse negócio que eu para eu assinar? E aí, e aí nós fomos atrás, entendemos um pouco mais do que era. A franquia já tinha saído do Brasil, voltou novamente, né? Ela tinha vindo com o modelo de franqueador master do país, depois ela passou a fazer um trabalho com os agentes de desenvolvimento. Então, cada território tinha um agente de desenvolvimento. E aí nós montamos a nossa primeira franquia, nossa primeira loja da Subway, e, cara, ela foi devagar e não atingiu um ponto de equilíbrio, e aí os funcionários queriam sair, a gente não tinha dinheiro para demitir, os caras iam saindo e a gente foi entrando para o negócio. Eu e ele ficávamos de trás do balcão. Eu lembro que uma vez eu estava nessa minha primeira loja, né? E aí tinha faltado o funcionário. Falei, não, eu vou para dentro. Onde é que era e aí estava lá. Loja? Foi em 2007. Ela ficava naquele shoppingzinho chamado Florida Mall, né, na EPTG, que fica entre o Guará e Taguatinga ali. E aí um cara que eu não via há muitos anos, acho que devia ser da minha época de escola, olhou assim para mim, falou, cara, a gente estudou junto, né? E aí eu falei, eu lembro tudo. Aí ele olhou para mim e falou assim, pô, cara, força aí, viu? A vida vai... Você vai ver. Deu a entender que eu era artista de sanduíche ali, que a gente chama a galera que trabalha, né, atrás do balcão de artista de sanduíche, porque eles fazem sanduíches maravilhosos. E aí, ali eu falei, não, eu continuo, vou vencer e nós vamos seguir em frente. E aí a Subway começou a virar um pouco, mas a gente achou um outro ponto. E aí eu vendi o que eu tinha para vender, botei a segunda loja para diante. E aí eu e meu irmão, na primeira loja que não faturava 17, 18 mil reais, ou seja, você que sabe que isso daí não paga nem as contas básicas. E aí, de repente, a Subway faturou, a segunda Subway, quando a gente abriu, faturou 120 mil e deixou 40 mil líquido no bolso. Aí foi a segunda vez que eu sentei na calçada para chorar, mas dessa vez foi de alegria. Mas olha, isso não é qualquer um, né? Às vezes a gente começa com o pé errado aí. No caso aí, o erro que é natural, às vezes, as pessoas cometerem foi na escolha do ponto. A gente também teve um girafas lá, não vendia 17 mil, vendia mais, mas também não eram girafas muito bem, né? Então, foi difícil aquele shoppingzinho do Florida Mall pegar mesmo. O Bob's... O Wendel. Foi do Wendel, inclusive, você conhece bem. O Bob's também fez um lojão nesse shopping, né? O Bob's, e fechou o lojão dele. Então, sim, verdade. Pô, mas parabéns, você então mudou essa loja para outro lugar e aí sim você teve o teu resultado. Onde é que era esse outro lugar? Não, olha só. Essa loja do Florida Mall, ela começou a vender muito bem. Ela chegou, na época, quando ela bateu 70 mil, ela chegou a dar 18%, 20%. Então, eu já estava tirando por volta de 14, 13, 12 daquela loja. Mas eu já tinha feito a escolha de ir para a segunda loja, mesmo antes de saber que ela ia virar. Mas ali foi um grande aprendizado, porque ali eu caí para dentro da operação mais do que nunca. Eu ia para o balcão, eu fazia... Naquela época não tinha tudo muito pronto, então a gente tinha que assar frango, assar cookie, fatiar presunto, peru... Então, ir para o caixa, fazer oferta de venda, que é uma coisa que a gente sabe que faz muita diferença, né, na hora do ticket médio, a gente ter uma lucratividade ou não, de você vender produtos rentáveis, né? E eu aprendi muito. E foi aí que... bom, aí depois disso eu abri mais uma loja. A gente estava falando dessa loja do Guará, ali do Florida Mall, que é do Wendel, e ele era dono de um prédio. E ele me chamou, Ricardo, você não quer abrir uma Subway do lado do meu outro Guará, ali do outros girafas ali no Guará 1? Eu falei, rapaz, você é doido, você vai me chamar para abrir do seu lado. E aí eu tive uma aula, né? Eu falei, poxa, existe uma confluência de pessoas que queriam, às vezes a mulher queria comer um sanduíche mais leve, uma salada, e o marido queria comer um Brutus, né? Um prato, e a criança não comia salada, comia o prato dos girafas. E a gente
cresceu juntos. Impressionante como nós subimos de vendas muito bem ali naquela época, 2008, 2009, sabe? Foi um grande aprendizado também, outro aprendizado aí. E aí depois excelente, eu porque tive você uma acaba outra... virando uma loja gera fluxo para outra, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que saber lidar com os concorrentes, né? Ainda mais um tipo de alimentação próximo, nosso tipo é próximo, mas é diferente para um outro tipo de pessoa. Então, você leva mais fluxo para lá, tem as duas operações juntas. E ainda mais com Exatamente. um parceiro bom, né? O Wendel é um excelente parceiro para estar do lado. Então, Figuraça, gente boa, figuraça. E aí eu com a minha irmã, a gente abriu uma outra sociedade no CIA, que ela também já não tem mais, ela já vendeu. E aí apareceu uma oportunidade que foi de ser a tal do agente de desenvolvimento que eu te falei que eu tinha procurado. Na época, o cara que perdeu o contrato, abriu-se essa vaga, e só que eles dividiram o território. Antigamente era todo o centro-oeste. Então eles pegaram um pedaço, eu peguei um pedaço de Goiás, a parte centro, sul, noroeste ali do estado de Goiás, e para desenvolver. Então hoje a minha função, além de ter lojas da Subway, aliás, é um pré-requisito para você ser um agente de desenvolvimento da Subway, você ter restaurante, sentir na pele essas dores de um fornecedor que às vezes não entrega, de algum problema que você tem como franqueado, para poder ajudar o franqueado a resolver. Então, legal, apareceu esse cargo, eu me candidatei, passei por um crivo aí, alguns meses de ansiedade, cheguei no final a fazer a apresentação lá nos Estados Unidos, e já fui contratado lá, já fiquei 2 semanas em curso e já voltei como agente de desenvolvimento daquele território. E explica um pouco, o agente de desenvolvimento é como se fosse um master franqueado? É isso aí, eu não detenho a marca, mas sou eu que faço o papel de aprovar um franqueado, de analisar se o ponto é bom ou ruim, analisar se as lojas estão em conformidade, ou seja, a temperatura de alimento. Então, eu tenho uma equipe que visita os restaurantes e veem se a temperatura está ok, se o estoque está feito de forma correta. Então, isso ainda faz parte do meu trabalho. E, principalmente hoje, dá uma consultoria exclusiva para os franqueados. Então, como eu acabo absorvendo informações de vários restaurantes, que hoje eu sou responsável por 94, eu aprendo e repasso essas informações. Então, eu vejo, olha, o franqueado tal fez uma prática excelente. Por que você não tenta aplicar essa mesma coisa aqui no seu estoque? E aí a gente divulga isso para todo o território e vira uma boa, né, aquela coisa de boas práticas. Então, é um trabalho muito legal, porque eu também ganho com o tanto que eles ganham. Então, se eles ganham mais, eles pagam mais royalties, pagando mais royalties, vem uma beiradinha. Legal, bacana. E como é que está o momento lá do Subway na região? Ainda tem mais espaço para abrir loja? Ou já está muito ocupado? O Subway já foi aí, já está beirando 2.500, 3.000 franquias, né? Não, nós chegamos a 2.000 e pouco, hoje nós estamos por volta de 1.800, nós perdemos um pouco por causa de pandemia, né? Alguns restaurantes aí perderam. Graças a Deus, no meu território, apenas dois restaurantes fecharam pela pandemia. Então, e hoje nós já estamos com a mesma quantidade, então 2 outros novos abriram em outros pontos. Então, no meu território eu não tive esse problema, mas alguns outros tiveram. E assim, a gente aprendeu muito. A Subway nunca foi uma coisa focada em delivery, né? Nós aprendemos a fazer delivery com a pandemia. Então, nós aprendemos aí as duras penas que não necessariamente você precisa colocar bons preços, a gente precisa ter boas promoções, porque os aplicativos precisam nos ver como uma boa opção para eles nos impulsionar para os clientes deles. Então, se você simplesmente coloca preço baixo, o aplicativo não diz, esse é o seu preço. Agora, se você tem um produto muito bom e você faz uma promoção de compre um e ganhe outro, compre um e ganhe um refrigerante, algo assim, o aplicativo te vê como um grande negócio. E aí ele começa a te impulsionar para os clientes dele. O iFood, o Uber Eats, 99, iQfome, Delivery Much, tem um monte aí, né? E isso tem sido hoje relevante para vocês?
Sim, sim. Antigamente, alguns anos atrás, se a gente falasse em delivery, a gente pensava praticamente em pizza, né? É, É. foi o precursor Isso, de alimentação. isso no mercado de alimentação como um todo foi uma coisa que alavancou bastante as vendas, né? Hoje o franqueado de alimentação tem essa questão, não precisa ficar preso só ao balcão, né? Se ele for inteligente, opera bem, ele entra dentro do sistema, né, de delivery da forma que hoje é constituído e consegue aumentar bastante a clientela, né? Então, é um faturamento a mais que muitas vezes ele é fundamental. Sem esse a mais acaba que, É, em alguns é. casos, nem resultado positivo tem. E Pô, que bom. E agora, olhando para trás, antes de falar de outros temas aqui, que a gente, olhando para trás, como é que você vê assim essa tua decisão de ter largado um emprego formal, mercado de trabalho e ter ido, né, começado essa tua jornada como franqueado? a gente brinca, né? Que se a gente soubesse que a gente ia encontrar, provavelmente não tinha feito. Mas hoje eu não me arrependo nem um pouco, sabe? Porque a gente sofre muito, né, Alexandre? É aquela tal história, né? Quando a gente vai fazer o nosso gol, o governo vai lá e muda. Olha, agora não é mais futebol, é basquete. Então você bateu com o pé, você tá com falta. Pô, como assim? Agora que eu vou fazer meu. Mas eu não me arrependo, não. Foi a melhor coisa que eu fiz. O recado que eu dou para as pessoas que vão entrar em negócios é que a franquia é uma grande porta de entrada, é uma grande escola, porque quando você vai montar um negócio, você tem que pensar em tudo, absolutamente em tudo, em coisas que você também nem imaginaria que teria que pensar. Então, se você chega numa franquia, vamos falar de alimentação aí que a gente já conhece, você já tem o seu cardápio, você já sabe o seu CMV, que é o seu custo de mercadoria vendido, você já tem um menu, você já tem um sistema de POS, você já tem um negócio formatado. Então, você precisa aplicar a receita de bolo que já está feita, testada, né? Inclusive, eu recomendo que se procure franquias que já são testadas, fale com franqueados daquela franquia para ver como que eles estão, como é que é a satisfação que eles estão. Meus de Goiás, que já foram para franquias, eles deram uma sumida, daqui a pouco eles voltaram e falaram, Ricardo, não tem nada igual não, porque é muito simples e tal, eles gostam. É claro que cada um se adequa, né? Tem um franqueado do Girafas também que não larga de jeito nenhum do Girafas, porque ele adora e é assim mesmo. Mas então é por isso que é importante você conversar com quem já é da franquia para você entender se você vai se adequar àquilo. Porque não necessariamente franquia é uma coisa. Eu falo muito para os franqueados, as pessoas que vão querer entrar na Subway, que ali nenhuma franquia é um negócio onde você compra, põe um gerente bom e vai para a praia. Não, ele vai ficar rico, você não. Né? Então, normalmente É, você precisa se dedicar. a franquia não é um investimento em uma aplicação financeira que você vai colocar o Isso. dinheiro e receber um valor. Agora, a franquia é um investimento muito mais seguro e que dá muito mais trabalho, justamente pelo que o Ricardo falou aí. Tem muitas coisas já padronizadas que você não precisa fazer porque o franqueador tem que se preocupar. Então, comparando com um empreendedor que vai fazer uma carreira solo, abrir uma lanchonete, uma loja de roupa, enfim, uma loja de sapato, é muito menos arriscado e o trabalho é muito menor. Você consegue, inclusive, orientar o seu trabalho para uma parte do que tem que ser feito e contar com que essa outra parte seja feita pelo franqueador. A única questão, e que é importante a gente falar, que para isso acontecer e isso dar o resultado que a gente espera, que é que você tenha uma renda ou independência financeira com isso, você tem que ter duas coisas. Primeiro, você tem que fazer a sua parte. Então, tem o teu lado. Agora, você também tem que escolher a franquia certa, né? Eu acho importante Isso. escolher a franquia certa, e é por isso até, Ricardo, que eu estou lançando, né, esse curso, que está, inclusive, coloquei aqui no site, minhafranquia10k.com.br, que eu ensino justamente isso. Eu ensino a pessoa a fazer a escolha certa, porque a escolha é determinante, né? E não é que essa escolha ela é a mesma para qualquer pessoa, senão era só passar uma lista de recomendação, mas não é.
cada pessoa vai ter a franquia certa para ela, porque depende um pouco das suas habilidades, dos seus conhecimentos. E hoje tem uma franquia para todos os segmentos. Todos os segmentos que você imagina na economia brasileira tem um franqueador explorando. Então tem franquias certas e boas que eu nem conheço. O que a gente fez foi criar uma metodologia para as pessoas colocarem dentro de um funil de escolha algumas opções, sempre com mais de um segmento, e através dessa metodologia sair desse funil com a franquia certa, né? A gente avalia rentabilidade, potencial de geração de lucro e resultado. A gente avalia isso que você falou, que eu chamo de tempestividade, que é você entrar na franquia no tempo certo. É muito ruim você entrar numa franquia que não tem um modelo de negócio testado com 2, 3 lojas. Isso. O risco é muito alto, você não pode assumir esse risco para si. Então, a gente avalia também a questão do potencial de geração de escala da franquia, se tem compras centralizadas que são capazes de gerar redução de custo de insumo, investimento de marketing compartilhado, que é um benefício muito grande da franquia. Você entra numa marca que tem milhões e milhões de investimento em marketing, justamente porque pega um pouquinho de cada um. Enfim, tem vários benefícios. A única questão importante é você escolher a franquia certa. E aí, falando desses multissegmentos, eu sou franqueado também, como eu falei aqui, do Clube de Permuta, que é uma franquia diferente. É uma franquia que não tem loja, não tem ponto de venda, é só serviço. A gente tem 2 pessoas trabalhando apenas, é o nosso custo, 2 funcionários, começou com menos. E o que a gente faz é a intermediação de negócios. A gente oferece para o empresário entrar nessa plataforma, ele coloca o ativo que ele tem e ele troca por aquilo que ele precisa de outros empresários. É uma permuta multilateral. A diferença da permuta padrão é que não é bilateral. Então, você não precisa vender aquilo para aquela pessoa que você não quer aquele serviço de volta. Então, você vai gerar um crédito em permutas que ele pode consumir. Hoje já são mais de 1.600 empresas no Brasil, já foi feito 200 milhões de reais de transação. Mas por que eu estou falando isso? Porque é uma franquia diferente, pautada em serviço, dentro, enfim, de um segmento que é totalmente informal, que é esse segmento de trocas e de permutas. Então, muito diferente, não tem custos, né? O nosso objetivo é gerar receita, gerar venda em cima dessas transações. Enfim, existem franquias hoje de vários tamanhos, de vários segmentos, de vários portes em termos de financiamento. As micro franquias têm bombado, agência de publicidade, contador, advogado, enfim, tudo. E eu sei que você é um franqueado também de uma franquia que você não conhecia através de você, que é a Tron. Queria que você falasse um pouquinho disso aqui para a gente. A Tron, cara, a Tron ela pode ser considerada já um unicórnio, né? Porque ela começou como uma startup. O professor Dr. Gildário, um professor da universidade lá no Piauí, e ele identificava que os alunos dele chegavam muito crus em áreas que precisavam de cálculos e robótica e tudo mais, né? E ele é um professor de física. E ele desenvolveu um método chamado Tron. E ele virou para as escolas da região e falou, gente, olha aqui, ó, tá aqui escrito o método direitinho, vocês precisam aplicar esse tipo de método para que os seus alunos tenham uma melhor capacidade e desenvolvam. E aí as escolas falaram, cara, isso aqui é lindo, é maravilhoso, mas eu não sei aplicar, como é que eu vou aplicar? Não sei como aplicar. E aí ele teve uma ideia, eu vou encurtar um pouco a história, senão vai ficar longo, mas então ele teve essa ideia de fazer uma startup com um sócio, e eles montaram a Tron, que montou um modelo de implementação de ensino de robótica em escolas. Então, na verdade, ele veio do ensino superior, depois ele passou para o ensino... Eu sou ainda old school, tá? Ensino médio, para mim, é primeiro grau, segundo grau, esse negócio fundamental. Então, e aí foi descendo. Então, hoje, a Tron, ela tem, desde para as crianças da educação infantil, em que elas têm conexão com robôs, elas usam o robô para aprender. Então, ele desenvolveu, por exemplo, um robô que ele trata as cores. Então, a criança aprende cores com o robô. A professora, ela pode pegar um robô que parece um carro de controle remoto, mas na verdade ele é muito mais do que isso, ele tem sensores e tudo mais,
e ela pode dar uma aula, por exemplo, para uma criança e desenha um quadrado, um triângulo, um azul, um vermelho, um círculo, e fala, olha, leva o seu Robotron até o círculo vermelho. Então ela tem que saber o que é círculo, o que é vermelho, e também a habilidade de lidar com tecnologia. Então, quando ela chega lá no ensino fundamental, ela começa a ter aulas de mecânica, programação, e um monte de coisas. E aí, as crianças, elas começam a querer fazer as coisas. Em vez de você receber um pacote de um kit, olha, nesse kit aqui, você segue esse manual, conecta o B no C, digita essa linha de código e o seu robozinho vai sair andando. Cara, a criança não vai sentir o menor vontade de fazer aquilo ali, porque acaba. Agora, se você fala, estimula, olha, esse sensor aqui, ele é um sensor que ele identifica som. Então, a criança aprende o sensor de som, ela sabe como é que acende um LED. Daqui a pouco ela fala, professor, eu posso montar um abajur que se eu bater palma ele acende, bater palma ele apaga? Sim, vamos fazer? E aí você estimula a criança a fazer aquilo. Então você vai ensinando sobre os sensores de luz. Teve um aluno que montou uma horta que ele botava um sensor no solo, que identificava se o solo estava seco ou molhado. Então, toda vez que ele estava seco, ele ligava uma bombinha de água, irrigava e, obviamente, ele ia molhar o sensor. Quando o sensor estivesse já molhado, ele parava. Então, a horta ficava sempre sendo irrigada por um menino, cara, do sexto ano, saca? Uma menina que montou uma caixinha de remédio para a avó ter acesso ao remédio na hora certa. Então, voltando à história da franquia, essa é uma franquia de serviço. Então, essa é uma franquia em que quem é franqueado tem que entrar em contato com as escolas, com os diretores, e, obviamente, se você falar com os pais e eles fizerem uma pressão na escola, eles implementam lá. Então, a Tron, eu como franqueado, não tenho esse custo. A Tron, ela monta o laboratório na escola, ela ela entrega os livros, entrega todo o método, treina os professores, e daqui a pouco, as escolas que elas já estão trocando aula de matemática por aula da robótica, porque o aluno tem muito mais interesse em entender o que é pi quando ele aplica numa rodinha de um robô que ele sabe que tem que rodar tanto do que se ele fizer numa fórmula, sabe? Que legal. Então, legal. E aí o serviço é fantástico. Você faz essa ponta local, né? E eles, na verdade, entregam, né? Depois de fechado o contrato, eles entregam. Isso, eles entregam muito. A gente tem que ter também uma assessoria local, um professor nosso treinado e montar um showroom para que a gente possa mostrar para os professores, diretores, professores e fazer o treinamento também no nosso showroom. Depois disso, o investimento fica muito baixo, porque, na verdade, você tem uma equipe para mostrar para os diretores. E é impressionante, porque quando chega numa região e uma escola já adere àquilo ali, é impressionante como aquilo se difunde, cara. Legal, bacana, cara. Olha só, isso é legal. Aposto que muita gente que está vendo aqui não sabia que tinha franquias de negócios como o Clube de Permuta e como a Tron. Negócio totalmente focado no serviço. E existe, isso está crescendo, né? Na ABF a gente acompanha, tem crescido bastante. E isso a tendência é que cresça ainda mais. Meu amigo, eu tenho a minha meta, né, o meu objetivo dentro do minha franquia da SK é fazer com que as pessoas que se tornem alunos apliquem a ferramenta que eu desenvolvi e que ganhem R$10.000, pelo menos R$10.000 por mês. Você, mesmo com o teu tropeço ali no início do Subway, ali no Florida Mall, quanto tempo você começou a ter uma renda acima disso? Em menos de um ano. Na verdade, como eu tinha um sócio, era dividido, né? Então, foi em coisa de 1 ano e 5 meses. Uma coisa que é muito importante, sabe, Alexandre, a gente colocar para as pessoas, é que quando elas fazem investimento num negócio, montam uma empresa, essa empresa não é o patrão delas, que vai pagar um salário fixo todo mês e que ela pode esperar aquele pingado, não. Elas têm que entender que a empresa ela precisa de caixa, ela precisa guardar a caixa, ela precisa fazer investimento mais tarde, por exemplo, se for um negócio que precisa de equipamentos, você precisa fazer manutenção nesse equipamento, depois de 5, 7 anos você precisa trocar esse equipamento. Então as pessoas têm que entender que o lucro líquido, quando ela dá ali na ponta, não necessariamente é aquilo que você pode gastar.
Então, eu recomendo muito que as pessoas entendam que esse 10K aí, a pessoa, o que acontece? A pessoa está num salário de R$ 5.000, aí ela juntou um dinheiro, então ela pegou com um amigo, um sócio, e aí ela vivia com R$ 5.000, e aí ela passa a lucrar R$ 15.000. O que ela faz? Ela eleva o padrão de vida dela para 15. E isso é a pior coisa que você faz logo de início. Né? Isso não é nem só na franquia. O cara recebe um aumento salarial, ela já eleva o padrão de vida e não constrói nada no final. Se fizer isso, você vai ser um franqueado 10K para o resto da vida, né? Não vai construir, por exemplo, um caminho longo aí com várias franquias que você construiu. Mas deixa eu fazer então uma nova pergunta. Dentro da Subway e da Tron, todo o dinheiro, ou grande parte do dinheiro que você construiu para fazer o investimento nessas franquias veio do próprio negócio? Depois da segunda, sim. Depois da segunda, a gente começou a tirar do próprio negócio. Então, aí, assim, no começo na segunda, a partir daí... Eu vendi um imóvel no primeiro, vendi outro imóvel no segundo, e aí, a partir dali, os próprios negócios começaram a se montar, né? Eu pegava dinheiro do lucro dessas empresas para fazer as demais. Legal, bacana. Muito legal, cara. Parabéns aí pela tua trajetória. Foi muito bom. Parabéns é mútuo, você também. Acho que é importante a gente trazer esse tema aqui, porque muitas vezes as pessoas não percebem, né, o como que podem ter sucesso através da franquia. Você não precisa ficar em uma franquia, não precisa ficar só em uma marca, como é o meu caso, como é o seu caso. Esse mercado é tão gigante, por exemplo, em países desenvolvidos nos Estados Unidos, que você tem multifranqueados que têm papéis negociados na Bolsa de Valores, para você ver o tamanho, né, da onde um franqueado pode chegar. Muitas vezes as pessoas veem um franqueador lá, o franqueador que é o cara cheio da grana. Mas existe no Brasil, já existe no Brasil multifranqueados que faturam aí perto de 300, 400 milhões de reais. Então, muitas vezes, o dinheiro, muitas vezes não, sempre, uma franquia saudável, uma franquia certa, sempre tem muito dinheiro na ponta, muito dinheiro nas lojas. Tem que ser assim, nos pontos de venda. O franqueado saudável ganhando dinheiro é que faz a franquia dar certo depois de alguns anos. Então, é um caminho que eu acho muito promissor. E às vezes as pessoas pensam, pô, mas eu vou ser franqueado, eu não vou ter limite, eu vou ter limite de crescer, só aquilo. Não tem limite, você pode ir para onde você quiser. Muito pelo contrário, é mais fácil você crescer. Como você tem essa ferramenta de gestão por trás, que trabalha para você, você fica livre para justamente olhar para frente, montar uma estratégia de crescimento, fazer outras lojas, olhar outras marcas, né? Montando, obviamente, uma estrutura de gestão e trabalhando naquelas suas unidades. Então, eu acho que é um caminho super vencedor. Obrigado mesmo aí pelo seu tempo. Diga. Eu queria até comentar que, hoje em dia, hoje uma pessoa que vai montar um negócio, uma franquia, o que é que seja, fazer isso sem um apoio como essa franquia da SK que você está mandando, está lançando, ou um consultor, uma pessoa de experiência que já fez aquilo acontecer, para depois falar para a pessoa, olha, isso dá errado, isso dá certo, não vai por aqui, vai por ali. Praticamente hoje como você construir um prédio sem consultar um arquiteto, um engenheiro. Você pode até conseguir, mas a chance de dar errado é muito maior. Então, eu recomendo demais aí quem quer montar um negócio que procure um curso como esse seu, ou um consultor aí que é uma pessoa que já sabe que é um cara experimentado e tal. Mas hoje é fundamental. Montar um negócio sem uma pessoa experiente te dando o caminho das pedras, você vai bater muito cabeça. Sem dúvida. Tem muita gente que perde tudo também investindo numa franquia porque escolhe um caminho que, se você souber um pouquinho do segmento, você não teria escolhido, né? Como todo setor, tem muito picareta por aí que se aproveita do franchise para vender gato por lebre. Verdade. E isso é facilmente identificado, a gente só precisa... por isso que eu reforço, e a gente trabalha muito isso na minha franquia da SK. Então, você que quer abrir uma franquia, não deixe de passar
por esse curso, essa aula, que certamente vai aumentar muito a chance de sucesso. Ricardo, super obrigado, cara. Foi muito boa a conversa. Isso, foi ótimo. Vamos ver se a gente se encontra aí pessoalmente para colocar aí mais conversa aí na mesa, beleza? Vamos sim. Foi um grande prazer, uma honra, e eu agradeço o convite, agradeço aí as pessoas que assistiram, e um grande abraço. Espero que a gente, né, possa ter contribuído aí com essa galera que assistiu, que eu acho que teve muita informação bacana aí. Beleza. Quem não acompanhou tudo, vai ficar no IGTV, e eu vou também colocar no IGTV lá na descrição a página do Ricardo para vocês acompanharem. Valeu, pessoal. Valeu, Ricardo. Obrigado.